O primo Jesus ainda não é infuso. O primo Jesus ainda é rabeira. Ele ainda vai, na próxima encarnação, no seio do texto que vai sobrar do dilúvio. Na próxima encarnação, primeiro vai reencarnar quem foi meu pai quando eu fui Moisés. Porque eu fui filho da Nefertiti, da Termutes, a princesa. A casa faraônica, orgulhosa, ia deixar uma princesa egípcia casar com um judeu escravo, que ele era um bispo? Não ia. Então fizeram aquilo, não é? As aias iam descobrir alguma coisa. Essa coisa era um cestinho com uma criança, e ela então, a Nefertiti, a Termutes, que veio a ser depois a Mãe Maria, me deu o nome de Moisés, que quer dizer filho das águas. E depois veio todo o acontecimento das 12 grandes vidas da humanidade, que eu entreguei em 540 mil anos. Vem agora quem quiser vir, de preferência em primeiro lugar Jesus. Porque para ele dar testemunho de como viver a lei, ele, Jesus, foi barbarizado ao infinito. É compridinho o negócio, mas eu vou falar aqui. Eu desencarnei degolado 1 ano e meio antes de acontecer aquilo com Jesus, que foi barbarizado ao infinito. Barbarizado, não foi assassinado, foi barbarizado. Esta coisa. Ficou ele, Jesus, depois que eu, 1 ano e meio antes, fui degolado. 1 ano e meio depois, ele ficou fazendo o que eu disse para fazer, e teve que ir à frente do Pôncio Pilatos, procônsul romano, na pessoa de um espanhol chamado Pôncio Pilatos. Às 3 horas da manhã é que Jesus, preso, compareceu à presença do procônsul romano, o espanhol Pôncio Pilatos, porque tinha muitas questões a resolver, já era 3 da manhã. Então, o Pôncio Pilatos tinha sabido da Mãe Maria, que passou pelas autoridades e disse: olhe, meu filho está desequilibrado, isto, aquilo, está malucado, uma porção de coisa, não façam conta dele por isso, aquilo, aquele outro. Que no catolicismo tem a teologia que diz: foi o único erro cometido por Maria. A mãe dizendo: meu filho está maluco, não façam conta dele. Mas o filho dela não estava maluco. Mas a mamãe falou isso, para salvar o filho. E qual mãe não faria? Agora, o Pilatos, eu sei como são esses seus patrícios, os poderosos principalmente, que para ficarem bem com o Império Romano, pesa nas costas do povo, está escrito no Novo Testamento, pesa nas costas do povo, com todo o peso de obrigações, e não ajuda nem com o dedo mínimo a suportar o peso. Está escrito isso. Então eu faço uma coisa, Nazareno, porque eu e Jesus nascemos em Nazaré, não em Jerusalém. O Pilatos disse: eu vou te dar cavalo, proteção, e você vai. Jesus disse: eu vim para testemunho da verdade e não para fugir. O Pilatos disse: mas escute, eu estou te oferecendo a vida, você apela para o martírio?
Eu vim para testemunho da verdade. O Pilatos deixou a frase que existe até hoje. Mas o que é a verdade? Porque ele era um espanhol, um profano, e acabou-se. A verdade de Jesus é um Deus, uma verdade, uma doutrina. A lei de Deus divina, os dons cultivados, e cada um ser um anjo de Deus para com o próximo. Jesus só repetiu: eu vim para testemunho da verdade. Oi, também, filha. Senta, senta, senta. Pilatos olhou bem para Jesus e disse: vocês não nasceram em Nazaré? Sim, eu e ele nascemos em Nazaré, não em Jerusalém. Lá quem mandava era um procônsul, que era Idumeu, Herodes. Quando Jesus ouviu falar que o Herodes tinha mandado degolar eu, Jesus chamou ele de raposa. Está escrito. Então o espanhol Pôncio Pilatos disse para Jesus: eu vou te mandar ao Herodes porque você nasceu também em Nazaré. Aquela força toda policial levou lá. Tudo quanto Herodes perguntou, Jesus não respondeu uma palavra. O Herodes não fez outra coisa sem se devolver para Jerusalém ao procônsul espanhol Pôncio Pilatos. Agora, os fariseus, os escribas, os padres, os sacerdotes, toda aquela laia, começaram a gritar lá na rua, na frente do consulado lá: olha aqui, Pilatos, ele está dizendo que ele é o rei dos judeus, o rei dos judeus é o imperador. Se você cuidar desse homem, se você não justiçar esse homem, o imperador vai te liquidar, vai te matar, vai te substituir, tudo isso. O Pilatos tremeu nas bases. O que fez? Em primeiro lugar, 30 chibatadas. Depois entregou aos algozes a coroa de espinho na cabeça. Depois a prisão. No dia seguinte de manhã, saíram da pretoria Jesus e os dois ladrões. E foi aquela caminhada para o Gólgota, quer dizer, o morro da justiçação. Ora, no dia seguinte a esse acontecimento, festejavam a festa, a libertação do povo judeu da escravidão no Egito, por minha mão, Moisés. E então tinha por tradição isto: não festejar a festa da libertação do povo tendo alguém na cruz, para estarem com a consciência limpa. Para ninguém ficar na cruz, eles quebravam as pernas para desencarnar de hemorragia cardíaca. Mas quando foi na hora de Jesus, não precisaram quebrar as pernas, porque um soldado romano, ele mora agora em Curitiba, o Vicente Algoni foi o soldado romano, deu uma lançada no baço de Jesus, houve sangria e Jesus desencarnou de falta de sangue no coração. Não precisaram de quebrar as pernas. Lá em cima, no alto do Gólgota, naquele chão, até agora estão lá a química
constituída do sangue derretido e das lágrimas das Santas Mães. As mulheres chorando davam o hisopo. As santas mulheres de Jerusalém tinham o direito de dar para os condenados um hisopo, banhado em um sedativo para não sentirem tanto o martírio. Jesus recusou isso. Está bem? Então Jesus disse da discípula, mãe, fica com o João Evangelista, o primo, como filho, e disse para ele, João Evangelista, eu, Jesus e o João Evangelista éramos primos carnais. E disse para ele, fica com ela como mãe. Ele errou. Porque a voz de trovão disse assim para mim, que tinha sido degolado 1 ano e meio antes. Elias, acode teu primo. Está escrito na Bíblia isso. Eu fui a ele em espírito, suspendi ele do corpo, ele viu as santas mulheres, viu aquele xingamento, tudo aquilo que diziam, porque os padres, os escribas e fariseus estavam lá todos para dizer tudo contra. Tirei ele fora, suspendi. Ele disse aquilo para ficar com o João Evangelista, para ele ficar com ela como mãe, tudo isso. Também se enganou. Porque com a saída de Jesus da carne, que eu tirei da carne, a coisa aconteceu diferente. Porque tudo que era meu, João Batista, e tudo que ficou com Jesus depois que eu saí, por parte dos padres, dos rabinos, dos escribas, dos fariseus e tudo aquilo, houve um barbarismo, uma perseguição, fizeram o diabo com as mulheres, as moças, tudo aquilo. Veja que o Saulo, que era chefe do Sinédrio, ele pediu carta de alforria para ir comandar os assassinatos em Damasco. Pediu carta de direito. Mas como ele tinha sido o rei Davi e era o chefe do Sinédrio e era um espírito velho, o que é que Jesus fez? Indo ele a caminho de Damasco, Jesus o cercou, derrubou do cavalo e segueceu ele e disse, procure em Damasco Ananias e diga para Ananias pôr a mão na sua cabeça para você recuperar a vista e tudo mais e deixar de ser perseguidor para vir a ser o apóstolo perseguido. A coisa foi assim. Está gravado? Está. Eu quero nunca mais na carne ter que falar isso. Já falei isso mais de uma vez, tenho certeza. Mas quero nunca mais ter que falar isso.